Bem-vindos, caros alunos, Pai seja convosco. Hoje falaremos sobre o capítulo 9 de Pentateuco, a disciplina de Deus. No tópico 1 nós vamos ver as leis. Ofertas de farinha e libação era a maneira de Deus provar seu provedor, ser o provedor. Os sacrifícios mostravam que houve provisão constante de pão, azeite e vinho. Ou seja, houve a provisão do Senhor. Então, estas ofertas que eram feitas eram para provar a provisão divina. As primícias são consideradas como dízimo, ou seja, a 10ª parte. O que é a primícia? A primícia é nada mais, nada menos que os primeiros frutos, o fruto com a sua maior força, os mais bonitos, os maiores, os mais nutritivos, eram colocados para este fim, ou seja, para este tipo de oferta. As primícias são consideradas como dízimo, então ela é a melhor parte, a 10ª parte entregue da melhor parte. Havia 2 tipos de pecado: o pecado por ignorância e o pecado de propósito. Por ignorância, eram perdoados através de Cristo, e de propósito, pecadores soberbos, extirpados do meio do povo. Então, quando se pecava sabendo do pecado, esses eram separados, ou seja, eram colocados como eram tirados do meio do povo. Então, aqui nós temos 2 tipos de pecados vistos agora por todos, né? Então, aqui a gente vê isso. O uso das franjas no vestuário dos israelitas diferenciava estes dos povos e alertava o povo a não se contaminarem com o paganismo dos povos vizinhos. Bom, as franjas normalmente eram colocadas para que os israelitas observassem a diferença entre eles e os pagãos. E nessas franjas, muitas vezes, há quem diga que cada uma representava, na verdade, as promessas feitas nas Escrituras para o povo de Israel. Corá era levita da família dos coatitas. Se deu a Datã e Abirã, da tribo de Ruben, se uniu, né? A Datã e Abirão, da tribo de Ruben, com mais 250 líderes, e colocaram em dúvida a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão. Tudo por orgulho, ganância e desejo de poder. Nós temos essa passagem na Bíblia em que a terra se abre e engole todos estes rebeldes, ou seja, por eles terem se unido e colocar em dúvida ou se rebelaram contra Arão e contra Moisés, a terra se abriu e os engoliu. Um castigo divino pela atitude que eles tomaram. No tópico 2, nós vamos falar sobre o sacerdócio de Arão. Com o objetivo de inibir novas rebeliões, foi entregue por cada tribo uma vara, para que Deus fizesse florescer aquela que pertencesse ao sacerdote escolhido por ele. A vara de Arão não só floresceu, como produziu amêndoas. Nós vemos que foi dado uma vara para cada um, e aquelas varas eles guardariam até que ela florescesse. A vara que florescesse seria a aquiescência, ou seja, o carimbo de Deus, que o sacerdote seria dali. A vara que floresceu foi a vara de Arão, e não só floresceu, como deu amêndoas, provando e ratificando e fortalecendo a opinião de Deus a favor de Arão. Os sacerdotes recebiam sustento dos dízimos de Israel.
Em contrapartida, administrariam a tenda da congregação e assumiriam as responsabilidades pelas necessidades espirituais do povo. Então, ao sacerdote aqui, a responsabilidade deles era muito grande. Além de olhar pelas necessidades do povo, eles tinham que administrar de forma competente a congregação, a tenda da congregação. Não poderia faltar nada e teria que estar tudo em ordem. E o pago deles, ou seja, o recebimento deles, como eles não tinham terras, como eles não tinham trabalhos, era todo voltado através do sustento pelos dízimos. O ritual da novilha vermelha oferecia purificação para quem estivesse contaminado pelo contato com cadáveres. Então, aqueles que tocavam em cadáveres e não poderiam ter essa contaminação eram purificados através do sacrifício, do ritual da novilha vermelha. O pecado de Moisés, nós vamos falar sobre isso agora. Deus deu ordem clara para Moisés: falar a rocha, e desta sairia água para o povo. Eram as águas de Meribá. A ordem não foi realizada integralmente. Uma negligência que impede Moisés de entrar na terra prometida. Bom, a fala de Moisés foi totalmente diferente do que Deus falou. Realmente jorrou a água da rocha. Só que Moisés tinha de tocar, falar a rocha, e dessa sairia a água para o povo. Então o que Moisés fez? Ele estava irritado, ele e Arão estavam lá em cima e ele falou: seria possível que eu e meu irmão aqui tocássemos nessa rocha e dela saísse água? Ele se colocou no lugar do milagre de Deus e bateu na rocha com um cajado. O que aconteceu? Realmente a água veio, mas ele tomou a bênção para si, ou seja, ele tomou a glória de Deus. Ele teria de falar a rocha e desta sairia água, falando então que era a provisão divina. Ele não fez dessa forma, o que o impede de entrar na terra prometida. No tópico 3, Israel em Moabe. Israel deveria passar pelo território de Edom, mas estes responderam com demonstração de força e arrogante à tentativa de uma passagem pacífica. Bom, Israel teria de passar pelo território de Edom para chegar onde eles queriam. Então, vejamos aqui. Eles teriam essa facilidade, mas eles não foram aceitos com facilidade aí. Eles teriam de passar por Edom, seria no caso aqui, para chegar a Moabe. Só que os edomitas não deixaram eles passarem com facilidade. Então, eles tiveram de... eles foram desprovidos de uma passagem pacífica. A morte de Arão. No Monte Hor, Deus avisa a Moisés que Arão será recolhido. Arão morreu no monte de forma quieta, humilde e majestosa. Arão morreu com 123 anos, no 40º ano depois do Êxodo. Então, ele foi acometido de uma morte tranquila, sem problemas, num monte onde Deus o recolheu. Ele morreu cumprindo realmente a promessa de Deus sobre sua vida. Teria o homem direito de viver 120 anos. Arão viveu 123 anos, né? A serpente de bronze. Novamente murmuravam pela falta de água e comida. O povo não se calava. Mesmo com os milagres, ainda reclamavam. O Senhor enviou serpentes ardentes que morderam a muitos de forma mortal. Eram os basiliscos, serpentes coloridas em vermelho, brilhante, que são extremamente venenosas e agressivas. Então, muitos morreram por causa deste castigo, por causa da murmuração. Somente os que confiaram em Deus e olharam para a serpente de bronze sobreviveram. Então foi levantado no madeiro uma serpente de bronze e aqueles que olharam para essa serpente sobreviveram. A serpente colocada no madeiro foi uma espécie, um tipo de Cristo naquela época. Ela já
Era uma prévia do que viria a acontecer futuramente. No capítulo 4, nós vamos falar sobre Balaão. Ele era filho de Beor, que era de Petor, adivinho pagão de internacional reputação que trazia consigo o bem e o mal. Ao receber ordens de Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar Israel mediante encantamentos mágicos, titubeou por sentir-se incapacitado em invocar a maldição. Face ao impedimento divino, pois o povo de Deus é diferenciado das demais nações. Balaão viu claramente que ele não poderia, de forma nenhuma, impedir o povo de Deus por ter um mandamento divino com eles. Então ele titubeou, ele balançou nessa atitude dele. Deus ordena que Balaão não amaldiçoasse Israel. Balaão instigou a apostasia de Israel, seduzindo-o através dos ritos pagãos cananeus. O povo participou dos sacrifícios a Baal-Peor. Bom, como ele não poderia amaldiçoar diretamente o povo de Deus, ele instigou o povo a adorar, seduziu o povo de Israel a adorar os deuses pagãos, usando de ritos cananeus para isso. Ele fez que um povo participasse de sacrifícios para Baal-Peor. Entrando agora a instrução do povo, no capítulo 10, vemos o seguinte: introdução. Este censo não tinha apenas o objetivo militar, havia também motivação política. Seu propósito era preparar as tribos para a ocupação da terra prometida. Nós já falamos a respeito disso, que o censo que foi escolhido para dividir as tribos na terra, e eles veriam também os homens de guerra desse pessoal. Então aqui nós vemos essas divisões das tribos e vemos a importância de tudo isso. A importância política seria claramente a de escolher a tribo que lideraria. Segundo o censo, o Senhor deu a Moisés os planos para a partilha da terra. A partilha da terra. A terra seria dividida segundo o tamanho das tribos. E a terra tinha de ser repartida por sorte. Bom, então vejamos aqui. Manassés oriental, Naftali, Dan, tá? E aqui a gente vê, Azer, vê a divisão das tribos dentro da terra. Gade, Ruben, Simeão, Efraim, Manassés de novo, Isacar, Zebulon, muitas aqui, Judá, olhem só. Se vocês notarem, Judá é a maior tribo. Então, normalmente dela, que era o primogênito, veio a liderança de Israel. No tópico 1, as leis da herança. As mulheres não tinham direito à herança, mas as filhas de Zelofeade, descendentes de José, solicitaram que a herança de seu pai lhes fosse dada. Bom, Jacó tinha dividido os seus filhos a herança e a bênção. E em vez de dar essa bênção para José, ele deu essa bênção para Efraim e Manassés. Só que as mulheres, as filhas, ficaram sem herança, porque era comum que as mulheres não tinham direito à herança. O que aconteceu? Pela sua descendência e a importância de seu pai, as únicas mulheres lá que tiveram herança na terra foram as filhas de Zelofeade, que era descendente de José. A indicação de Josué. Deus ordena que Moisés suba ao monte de Abarim. Era uma serra na qual, do leste, descortinavam-se o Vale do Jordão e o Mar Morto. Deus permitiu que Moisés vislumbrasse a terra que o povo iria herdar. No entanto, não iria entrar na Canaã prometida. Bom, nós vemos aqui, nessa figura, como se Moisés estivesse vendo toda a terra que o povo iria possuir. E como castigo
pelas águas de Meribá, o que aconteceu lá atrás, Moisés não iria entrar na terra, tá? Deus ordenou que ele subisse o monte para ele ver a terra que ia ser conquistada, mas ele não admitiu que Moisés entrasse na terra. Josué foi escolhido para ser o novo líder do povo de Israel. Era o general das questões militares. A diferença entre Moisés e Josué era que o primeiro falava face a face com Deus e o segundo deveria se apresentar ao sacerdote. Bom, nós vamos ver uma diferença aqui. Moisés foi um legislador, falava face a face com Deus, ele preparou as leis, ele foi um grande político, mas agora, na entrada de Canaã, Deus necessitava de um outro tipo de ação. Ele precisava de uma ação militar. Então, ele pôs sobre a tribo, no comando, um general, ou seja, o comandante das tropas. Ele precisaria de um poderio de guerra. Aí entra um comandante militar, que é o caso de Josué. As épocas de adoração, a primazia da adoração, parte essencial da relação do homem com Deus. Olha, nós já falamos sobre adoração uma vez e novamente voltamos a falar da mesma forma. Adoração é a maneira com que nós exaltamos o nosso Deus, com que o elogiamos, com que mostramos o nosso amor a Ele, com que nos declaramos ao nosso Deus. Parte essencial da relação entre nós e Deus. Englobava atividades diárias, semanais, mensais e anuais. Devemos sempre dar valor a esta área. As ofertas diárias e dos sábados. Fidelidade dia a dia a Deus e a necessidade de adoração regular. Ou seja, essa adoração tem período constante em nossa vida. As ofertas de sábado eram especiais. Elas eram dobradas, porque era o dia que era separado ao Senhor. As ofertas mensais. No primeiro dia de cada mês tinha de ser oferecido um holocausto grande, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros, todos de 1 ano e sem manchas. Havia também as ofertas de cereal, ofertas de manjares e as ofertas de vinho. Bom, essa era uma oferta mensal. Digamos que para nós hoje, o nosso dízimo é dado conforme o tempo de trabalho que nós temos. Normalmente trabalhamos um mês seguido para recebermos. Então, o nosso dízimo é muito parecido com as ofertas mensais. Observar a época da Páscoa. Deus recordou aos israelitas que se lembrassem do calendário anual de adoração. As festas bíblicas do calendário judaico, ou Vaikra 23, do 5 a 37. Então vamos lá. A Pessach, que é a Páscoa, ela é do dia 14 ao 01, Pessach, 14 do primeiro mês. 2, dia 15 do primeiro mês, Hag Hamatzó. 3, dia 16 do primeiro mês, Rabikurim. 4, 50 dias após a colheita, Shavu. 5, dia 1º do 7º mês, Shofaró. A sexta, dia 10 do 7º mês, Yom Kippur. 7ª, dia 15 do 7º mês, Sukkot. Então, estas eram as festas bíblicas do calendário judaico. Ofertas do meio do ano. Festa das trombetas, dias da expiação e festa dos tabernáculos. As festas das trombetas é o Yom Teruah. Então, aqui a gente vê pelas fases da lua essas festas. O voto das mulheres. Os juramentos realizados por homens, o homem está preso ao voto verbal. Ou seja, o homem jurou, ele tem que estar preso naquele voto. Tá? Os 2 tipos de votos. O primeiro voto, nidir, positivos de qualquer tipo. O segundo é a obrigação, issar,
voto negativo ou de abstinência. Então, o positivo de qualquer tipo é o nidir. E o negativo ou abstinência é o issar. Voto da moça, sujeito à aprovação de seu pai. Voto da mulher casada, se seu marido concordasse, teria valor perante Deus. Voto da viúva ou da divorciada. Estas eram responsáveis por seus votos. Então, a moça, ela só poderia votar com a aprovação de seu pai. A mulher casada teria de ter a aprovação de seu marido. Se ele não concordasse, ela não podia votar. Já as viúvas e as divorciadas teriam a responsabilidade sobre seus votos. Tópico 2. O povo derrota os midianitas. Os midianitas foram responsáveis pela corrupção moral de Israel, através do adultério e da idolatria. E por isso tinham de ser destruídos. Então, Deus, muitas vezes, chamado por nós, ou pelas pessoas que não conhecem as passagens bíblicas, considera essa parte um Deus vingativo, um Deus maldoso, um Deus matador. Não, era necessário, por causa de que aqueles pagãos poderiam reerguer-se. E o que eles fariam? Eles tentariam claramente retomar a terra ou destruir o povo de Deus. Ali era necessário que se fizesse o trabalho certo. Era um tipo de purificação da terra. Queira gostássemos ou não, o homem mesmo fez com que isso acontecesse na divisão, como será nos últimos dias. Aqueles que são devotos a Deus, aqueles que creram no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, serão salvos. Os outros vão ser destruídos, destinados à morte eterna. Esta guerra era considerada santa, por isso Finéias, o filho do sumo sacerdote Eleazar, foi enviado levando consigo os utensílios sagrados, provavelmente o peitoral do juízo para carregar o urim e o tumim. Os israelitas mataram os varões que encontraram pelo caminho, em seguida os 5 reis midianitas e o profeta Balaão. Todas as crianças midianitas do sexo masculino deveriam ser mortas. Simples. Muita gente pode pensar, genocídio. Houve sim a morte de todas as crianças do sexo masculino por um motivo muito simples. Ao crescer, receberiam as informações que seus pais foram mortos pelos judeus ou pelos hebreus. O que aconteceria? O senso de vingança poderia tomar seus corações e eles prejudicariam a obra divina com seu povo. Tópico 3. Divisão das terras de Canaã. As tribos de Ruben e Gade requereram de Moisés permissão para se estabelecerem em Jazer e Gileade, a leste do Jordão, área propícia para a criação de gado. As terras requisitadas eram da Transjordânia. Eles entrariam. A primeira terra pedida foi por Ruben. Então, o que aconteceria? Se eles ganhassem a terra, logo de início conseguissem vencer as batalhas, ali eles estariam alojados. Só que eles fizeram um acordo, um pacto com toda Israel. Assim que eles entrassem, eles seriam donos da terra, mas eles iriam andar por toda a Israel, toda a Canaã, e ajudar as tribos a conquistarem suas terras. Assim, Ruben e Gade, unidos à metade da tribo de Manassés, que também entrou no acordo, estabeleceram suas famílias e rebanhos na Transjordânia. As etapas da jornada. Sabemos que Israel não conseguiu eliminar todos os cananeus e, consequentemente, a sua influência levou o povo israelita aos cativeiros assírio e babilônio. É o que eu disse para vocês. Por não fazerem o que deveriam fazer, que era a destruição de todo o povo cananeu, esses que sobraram fizeram de Israel escravos no futuro. Vamos ver, confrontando os falsos deuses. Azerá, conhecida também como Astarote ou Astarte,
era uma deusa ligada à fertilidade humana e animal, e também da colheita. Ela exerceu influência negativa entre o povo de Deus, identificando a falsa divindade de Aserá. Então, o que aconteceu? Através dessa, Axera, né? Então, através dessa, vamos dizer, traição com o nosso Deus, eles foram punidos com os dois cativeiros, Assírio e Babilônia. As fronteiras. A fronteira sul corria do Mar Salgado, Mar Morto, né, para o sudoeste, junto à fronteira de Edom, atravessando o deserto de Zin até Cades Barneia, e para o noroeste até o ribeiro do Egito, o Wadi El Arish. Mar Mediterrâneo, que era o Mar Grande, constituía a fronteira ocidental. A fronteira norte incluía o Monte Or, provavelmente o Hermon. A entrada de Hamat, cidade no sul da Síria, Zedad, 105 quilômetros a nordeste de Damasco, Zifrome Ahazar Enan, 120 quilômetros ao sul de Damasco. Então, temos aí conquistas israelenses na Guerra dos 6 Dias. O Mar da Galileia seguia na fronteira oriental, acompanhando o Rio Jordão até o Mar Morto. Está aqui o local do Mar da Galileia e aqui o Mar Morto. Tá? 400 metros negativo. 212 metros negativo estava o Mar da Galileia. Mais 68 metros, Vale de Ula. Aqui, 2.800 metros. E o Hermon aqui. Distribuição. Judá, Simeão e Benjamim ficavam próximos à herança de Dan. Estava próxima deles por um lado, e a de Efraim e Manassés por outro lado. Zebulon e Isacar ficavam lado a lado, mais ao norte, e Azer e Naftali eram os que estavam mais ao norte de todos. Tópico 4. As cidades de refúgio. As cidades dos levitas. Leis estipularam o sustento dos levitas. Tiveram cidades para si. 48 cidades. 4 de cada tribo ou de suas combinações. Dentro de cada tribo, dentro da terra ou do território de cada tribo, existiam cidades para os levitas ficarem. Então eles não tinham herança, eles ficavam dentro de cidades nas regiões das tribos divididas. Eles estipularam o sustento dos levitas, né? Eles tiveram cidades para si, no total de 48 cidades, ou seja, 4 de cada tribo. O objetivo das cidades refúgio eram em 6. 3 do lado leste ao Jordão e 3 em Canaã. Bom, essas 6 eram gerais. Entre todas as tribos existiam 6 cidades refúgio. Eram pessoas culpadas de homicídio acidental, onde elas buscavam refúgio nessas cidades até o seu julgamento, para que não fossem atingidas pela vingança dos parentes daquele que foi a vítima.